Nós vamos entrar no nosso devocional agora, nesse momento. E nós vamos para a leitura do Evangelho de João. Você conhece o Evangelho de João? Capítulo 5. Vai lá. Evangelho de João, capítulo 5. O que é que diz esse Evangelho? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia um certo tempo no tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Presta atenção, quantos anos? 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? Ou queres ser curado? Ou queres ficar limpo? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. Preste atenção, eu vou ficar até aí, a gente vai analisar um pouquinho detalhes deste João capítulo 5. Se a gente parar para pensar, quantas lições preciosas nós temos aqui, neste capítulo 5. Tem hora que eu fico analisando a minha própria vida, eu fico pensando, poxa vida, por que será que a gente recebe tão pouco? Por que será que eu tenho um Deus todo-poderoso, eu creio nesse Deus tremendo, poderoso, e por que a gente recebe tão pouco? Lá no livro de Tiago tem um versículo que diz assim: pedis e pedis mal, e é por isso que você não recebe, porque não sabe nem pedir. E eu começo a pensar que às vezes nós questionamos demais. Imagina se alguém chegasse para você agora, nesse momento, exatamente nesse momento, alguém chegasse para você e dissesse: ei, tu quer ganhar um carro? Ei, você quer ganhar agora uma moto? Ao invés de você responder: ah, claro, eu quero. Sabe, a gente questiona: como assim? Como é que você vai me dar essa moto? Por que você vai me dar esse carro? Por que isso? Como vai acontecer isso? A gente não responde dizendo: sim, eu quero. Nós questionamos e queremos saber como aquilo vai acontecer. E isso, eu estou lendo aqui, isso acontece muitas vezes. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que existem muitos questionamentos. Como assim? E nós queremos entender Deus, como Deus vai fazer o milagre. E nós queremos muitas vezes até dizer a Deus como é que Ele faz. Ah, eu queria que esse milagre fosse assim. Eu não queria que ele acontecesse assim. Mas
É um milagre? É Deus que vai fazer? E por que você não, ao invés de você dizer assim, eu quero, eu aceito, eu tomo posse, você questiona? Essa história aqui é bem interessante e é bem conhecida. É a história dos enfermos que ficavam ali ao redor do tanque de Betesda. Porque existia a narrativa, uma história, um momento que de tempos em tempos descia um anjo e tocava naquela água, mexia naquela água, e o primeiro que descesse ao tanque e se lavasse naquela água seria curado de todas as suas enfermidades. É isso que conta aqui. Então ali é interessante que ele dá a narrativa completa e diz: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Todos já estavam acostumados com aquele mesmo ritual. Parece que a cura só vinha através desse ritual. E muitas vezes nós estamos presos a rituais. Muitas vezes nós estamos presos a aquilo que acontece sempre. Tem que ser sempre dessa forma. Para com isso. Deus, quando vem, Ele vem para mudar a história. Jesus então começa a observar a movimentação naquele tanque. E ali ele observa que tem um homem. E ele já procurou saber da história. É claro que as pessoas começam a contar a história, que Jesus não passou ali 38 anos. Não, Jesus chegou e com certeza ele começou a entender, a procurar saber a história de cada um. Então os próprios discípulos vêm trazendo a história. Está vendo aquele dali? Aquele dali é cego, faz tempo que ele está aqui, é cego de nascença. Está vendo aquele outro ali? Aquele outro dali é manco. Está vendo aquele outro ali? Aquele outro ali tem câncer. Aquele outro ali foi desenganado pelo médico. Está vendo aquele ali? Aquele dali, há 38 anos, ele está aqui nesse tanque, esperando um milagre. Cada um tem uma história. Ao redor do tanque de Betesda, cada um tem uma história. Não é que a sua história seja maior do que a outra, do que a do outro. Não é que seu problema seja maior do que o do outro, não. Cada um tem um problema. Respeite o problema do outro. Cada um tem o seu. Cada um suporta aquilo que... os seus problemas. Às vezes você não ia suportar o problema do outro, mesmo achando que é pequeno. Talvez você não tenha condições de suportar. Então Deus dá carga a cada um conforme cada um pode suportar. Ele permite que aconteçam as coisas na nossa vida dentro daquilo que a gente pode suportar. Então respeite a situação do outro. Nunca diga, isso é besteira. O irmãozinho aí é muito fraco, isso é besteira. É besteira para quem? Se o irmão só aguenta aquilo, é aquilo que ele tem que resolver naquele momento. Então começa Jesus e os discípulos a observar toda a movimentação e chega a história desse homem que há 38 anos ele estava ali perto do tanque. Ele estava próximo, mas ele não conseguia entrar no tanque. E tem muita gente que está assim. Tem muita gente que está próximo da salvação, mas ainda não alcançou a salvação. Tem muita gente que está próximo da cura, mas ainda não alcançou a cura. E o que me chama a atenção nesse texto é que alguém se aproxima deste homem enfermo.
e chega para ele dizendo assim: ei, queres ser curado? Olha a pergunta. A pergunta é simples, a pergunta é fácil, a pergunta é lógica aí. Talvez seja uma pergunta até, sei lá, que as pessoas poderiam dizer: que pergunta mais tola é essa? Se ele está ali ao redor do tanque, se ele está próximo ao tanque, é lógico que ele quer ser curado. Talvez a gente possa pensar desse jeito. Mas tem tanta gente perto da igreja, perto de Deus, perto de Jesus, e não quer mudar de vida. Só está ali perto. Tanta gente acompanhou Jesus na multidão, mas nem por isso se converteu. Tanta gente viu os milagres acontecendo e nem por isso recebeu milagre na sua vida. Por quê? Isso é uma escolha. Eu quero ou eu não quero, é uma escolha. E é por isso que Jesus, ele dá a oportunidade de perguntar, de ouvir uma resposta. Ele dá a chance de você dizer: eu quero ou não quero. É uma escolha sua. Queres ser curado? Quando Jesus, aquele cego, se aproxima de Jesus, Jesus pergunta a ele: o que queres que eu faça? Todo mundo sabia que ele era cego. Mas a pergunta é: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Olha como é importante você dialogar. Olha como é importante você responder. Olha como é importante você escolher aquilo que você quer. Deus te dá livre-arbítrio para você escolher. Se aquele cego dissesse: não, eu quero uma esmola muito boa. Eu quero comprar um carro. Eu quero ter um cachorro guia. Ele poderia escolher várias coisas. E aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fez essa pergunta, aquele que estava ali enfermo há 38 anos, que ele conheceu a história. Olha, você quer ser curado? A pergunta é tão fácil e a resposta deveria ser mais fácil ainda. A resposta deveria ser: sim, eu quero ser curado. Essa é a resposta. Como eu vou ser curado? Quem vai me levar para o tanque? Como isso vai acontecer? Não interessa. Jesus estava ali. A pergunta foi simples, fácil e direta. Só que a gente complica as coisas. Gente, pelo amor de Deus, como a gente complica as coisas? Uma pergunta fácil, a gente começa também a perguntar, a questionar. Pergunta fácil, resposta fácil e direta: sim, eu quero. Mas ele foi explicar dizendo: Senhor, não tem homem algum que quando a água agitada me ponha no tanque. Senhor, é porque ele não respondeu sim. Aqui, na passagem que eu estou lendo aqui, versículo 6 e versículo 7, no livro de João, capítulo 5, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Ele não respondeu: sim, eu quero. Ele questionou, ele contou história, ele arrodeou. Gente, a resposta é direta: sim, eu quero. Você quer Jesus nesta manhã? A resposta é: sim, eu quero. Você quer mudar de vida nesta manhã? A resposta é simples: sim, eu quero. Você quer ser liberto desse vício? Sim, eu quero. Não adianta outra resposta: mas há muito tempo eu fumo, há muito tempo eu bebo, há muito tempo eu já tentei outras vezes, não consegui, eu não sei porquê. Não. Pergunta simples, resposta direta: sim, eu quero. Queres ser curado nesta manhã? Queres ser curado nesta manhã? Jesus estava presente naquele tanque.
Talvez para todos os outros tinham que entrar no tanque para ser molhado. Mas Jesus quebra todo aquele ritual, e mesmo sem entrar no tanque, Jesus diz àquele homem, ao enfermo, diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, logo aquele homem ficou curado e tomou o seu leito e andava. Jesus não precisa de tanque de água. Jesus não precisa do ritual. Jesus não precisa que desça um anjo para mexer a água. Jesus não precisa de uma campanha de oração de 7 dias, 14, 21. Tudo isso é importante, pode ser importante, mas na hora que Jesus chega, Ele muda todas as regras e Ele faz o milagre acontecer de uma forma extraordinária, como ninguém nunca viu. Então não espere as águas se mexerem. A pergunta que Jesus está fazendo para você hoje é: queres ser curado? Se tu quer ser curado, toma posse em nome de Jesus. Não precisa mexer a água no tanque, não. Basta responder: Senhor, eu creio. Eu sei que tu tens todo o poder. E eu creio. E neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei que horas você vai me ouvir falando, você responde: sim, Senhor, eu quero ser curado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa incomodar a tua vida, e que você, além de ser curado do corpo, você também seja curado da alma e do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.